E aí, desenvolvedor, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, especialista em desenvolvimento mobile, tanto Android quanto iOS. E nesse episódio eu quero compartilhar com você as 6 melhores fontes para você escrever o seu código-fonte no seu dia a dia. Então é importante a gente usar essas fontes mais elegantes, fontes que realmente dão um conforto maior para os nossos olhos. E nesse episódio eu quero compartilhar elas com você, tá bom? Não vai mudar nada durante o seu código-fonte, no seu projeto final, mas com certeza vai deixar o conforto do seu dia a dia cada vez melhor. É assim como a gente acontece quando a gente tem fones de ouvido com alta definição, com som, uma qualidade de som melhor. Então, da mesma forma como a gente passa a maior parte do tempo lendo e escrevendo códigos, isso com certeza vai melhorar o seu dia a dia, vai te dar uma alegria maior durante o seu dia, tá bom? Então eu selecionei aqui basicamente as 6 melhores fontes que, na minha opinião, durante a minha carreira eu utilizei durante o desenvolvimento, tanto web quanto mobile, tá? E eu vou listar das que eu menos gosto para que eu mais gosto e a que eu estou utilizando hoje em dia, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, a primeira fonte, né, se você está utilizando o Windows, se você utiliza o Android Studio, por exemplo, que é a ferramenta que eu compartilho aqui com a galera que me segue, geralmente no Windows já vem com a fonte Courier, né? É aquela fonte mais padrão do Windows. Ela não é necessariamente, na minha opinião, a fonte mais elegante. Eu estou utilizando aqui o macOS e eu vou te mostrar as fontes que vem também para cada sistema operacional. Então, no Windows vem essa, no Mac vem a Mail por padrão, e no Linux, dependendo da distribuição, se eu não me engano, vem a Deja-Vu Monospace. Então vamos começar com a primeira fonte. A primeira fonte que eu vou mostrar para vocês é a fonte chamada de Fira Code. Você já deve ter ouvido falar nessa fonte. Essa fonte eu já usei por muito tempo. Hoje é a que eu menos gosto, como eu falei. Essa é a minha opinião. Talvez você adore a Fira Code. Então pode continuar utilizando ela, porque ela realmente é uma fonte incrível comparada às demais padrões que vem no sistema operacional. Então ela consegue fazer essa distinção de caracteres especiais, principalmente para a gente que codifica, para a gente que escreve códigos. Então ele tem toda essa tradução para as linguagens de programação e outros recursos mais aí do ponto de vista de desenvolvimento. Então eu vou aplicar esse Fira Code aqui dentro desse projeto para a gente ver essa diferença que acontece na fonte padrão quando vem com Windows, por exemplo, para a gente mudar ela aqui. Então eu vou pegar aqui, vou alterar ela aqui para Fira Code. Eu vou usar de retina com a qualidade melhor, tá? E vamos alterar e a gente já tem uma fonte um pouquinho mais elegante, melhor de enxergar, mesmo que você esteja com uma resolução menor, ela vai ser boa para o seu dia a dia e vai ficar mais confortável. A segunda fonte que eu já utilizei também por muito tempo, hoje eu não utilizo mais, é a Source Code Pro. Essa é uma das fontes mais queridas pelos desenvolvedores e de fato ela é uma fonte muito elegante e confortável de a gente ver os seus caracteres, tá bom? Então vou aplicar aqui também o Source Code Pro. Essa fonte também pertence à Adobe, então você pode acessar pelo próprio GitHub dela, ou aqui, por exemplo, do Fira Code também você encontra no GitHub para você fazer a instalação no seu computador. Então vou aplicar aqui o Fira Code para a gente ver essa diferença acontecendo. Então vou mudar aqui para Fira Code também o Source Code, Source Code. Vamos lá, Source Code Pro. E aí eu vou aplicar o Source Code e ver essa diferença que acontece. Então o Source Code, você viu que ela deu uma esticada maior, ela deu uma altura um pouquinho maior nas fontes. Acho que a leitura também ficou mais agradável de ver nesse ponto de vista. A terceira fonte que eu mais gosto é a fonte chamada de Liberation Mono. Essa é uma fonte mais retrô e é por isso que eu gosto dela. Quando eu programo no terminal, quando eu programo utilizando o recurso do Vim ou qualquer outro editor de texto, eu gosto de estar utilizando a Liberation Mono também durante a programação, tá? Então vou aplicar aqui novamente a Liberation Mono. Você pode aplicar ela aqui, acessar na verdade ela na página da fonte. Aqui você vai conseguir fazer o download dela. Então vamos aplicar ela aqui nesse código fonte e ver a mudança dela aqui. Então vou trocar aqui para Liberation Mono. Então está aqui Liberation Mono e agora eu vou aplicar as modificações.
Então ela é uma fonte mais enxuta, ela deixa os caracteres um pouquinho mais coladinho, mas é uma fonte bem retrô, funciona muito bem em terminais ou qualquer outra aplicação mais retrô. Eu gosto dela justamente por esse quesito mais nostálgico. A quarta fonte que eu gosto bastante, e ela é exclusiva aqui de Mac, mas você também pode baixar ela, que já vem padrão do Android Studio, é a fonte Mail, tá? A fonte Mail ela é padrão já aqui há muito tempo pela Apple, é uma fonte também bem elegante, bem trabalhada nos seus mínimos detalhes, principalmente números como o 0, outros caracteres especiais também. É uma fonte bem elegante mesmo. Então eu vou aplicar ela aqui novamente. Vamos trocar o nosso Liberation Mono para Mail, que ela já vem por padrão. Então está aqui Mail. Então vamos fazer a mudança agora. Então ela dá um espaçamento interessante entre uma linha e outra, não deixa tão colado assim. É uma fonte interessante também. E essa daqui é a quarta fonte que eu mais gosto. A quinta fonte também é do macOS, tá? Ela já vem por padrão hoje, principalmente quem trabalha com Xcode. É a fonte San Francisco Mono. É a nova fonte do Xcode, é a fonte padrão agora do macOS. Então eu vou aplicar novamente aqui no meu Android Studio. Vou trocar esta fonte pela San Francisco. Vamos lá, San Francisco Mono. Vou aplicar San Francisco. E ela também dá mais um espaçamento ainda entre as linhas em relação a Mail. Então, quando fica uma rolagem, né, quando a gente está fazendo a rolagem do código-fonte, o scrolling, dá para ver muito bem os espaçamentos e principalmente as chaves aqui e as setas são bem mais elegantes. Então, se você já está acostumado a trabalhar, por exemplo, com Xcode ou App Code, vai se familiarizar muito bem aqui utilizando a San Francisco Mono. Então, essa foi a segunda fonte minha preferida da Apple e a primeira de todas que eu estou utilizando agora e tendo a utilizar por mais tempo é a própria fonte da empresa do JetBrains, tá? Essa fonte ela veio para mudar e realmente ser uma fonte para os desenvolvedores. A JetBrains Mono é uma fonte incrível porque ela atende às maiores linguagens de programação aqui, principalmente que a gente trabalha com IntelliJ e todo o ecossistema. E a grande sacada deles é que a altura dos seus caracteres, das suas letras, elas foram aumentadas para uma melhor experiência de leitura, tá? Então ela é adaptada para a leitura do próprio código-fonte. Então eles já pensaram nesse quesito e eles fazem isso com maestria. Por exemplo, comparativamente tem o JetBrains Mono com a Fira Code, com consolas e com Source Code Pro. E você pode ver que era um pouquinho mais altura, né? A altura de caracteres deles é maior, para aumentar a experiência e melhorar a leitura do usuário, do desenvolvedor. Então aqui tem um comparativo interessante da fonte consolas em relação a JetBrains Mono. Então você pode ver que realmente os caracteres têm uma altura maior e a leitura fica um pouquinho mais agradável, na minha opinião. O movimento ocular também é específico para código-fonte, para quem realmente escreve código. Então acho que essa fonte, além disso, também tem a construção dela mais simples, mais funcional, sem muito detalhes. Até a descrição dele mesmo, né, que eles comentam que os formulários com as fontes do JetBrains são simples e livres de detalhes desnecessários. Renderizando em tamanhos pequenos, o texto parece mais nítido. Então não tem tanta firula nesse quesito. São fonte mais direta e símbolos também, a mesma coisa, a gente consegue ver a diferença de símbolos. Então vamos aplicar agora o JetBrains Mono aqui nesse projeto. Então, comparando com o nosso San Francisco, que é a fonte padrão do Mac, eu vou trocar aqui para JetBrains, que foi a fonte que eu adotei para utilizar IntelliJ, tá? Então, mudando agora a aplicação do San Francisco para o JetBrains. Então, a gente conseguiu ver que os caracteres como N, T, R ficaram um pouquinho mais esticados e a gente consegue visualizar o código-fonte, tá? Então, essas são as 6 fontes mais elegantes para você aplicar no seu código-fonte e evitar tendo que ficar com o código-fonte ilegível, um pouco estranho. Claro que isso não vai mudar
necessariamente o seu desenvolvimento, a sua produtividade, mas eu acredito que conforme a gente passa boa parte do nosso tempo, praticamente aí o dia todo, né, programando, eu acho mais interessante a gente se sentir elegante, se sentir confortável com as cores que a gente trabalha, com os temas que a gente utiliza, tema dark, tema light, cada um tem a sua preferência, essa é a minha preferência, essa que eu utilizo e essa que eu me sinto mais produtivo e mais confortável para os meus olhos olhar para essas fontes e eu acho mais interessante, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, deixa nos comentários aqui embaixo falando se você já utilizou alguma dessas fontes, qual dessas você gostou mais, quais dessas você vai aplicar no seu desenvolvimento, na sua IDE ou no seu editor de texto favorito. Deixa aqui nos comentários para eu saber quais que você vai adotar. Também se inscreva no canal caso não for inscrito, ative as notificações e se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos eu agradeço, porque isso ajuda bastante o meu trabalho aqui pelo YouTube, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.